Bem, esse aqui é uma explicação simples, que muitas pessoas não entendem. Quando eu já comentei aqui em outros vídeos do meu ranço quanto a agrônomos, quanto a engenheiros civis, e até mesmo coloco nesse caldeirão arquitetos, geógrafos, geólogos, enfim, todas as categorias que têm em algum momento a atribuição para assinar topografia. Todos vocês são meus parceiros de trabalho, meus irmãos de trabalho. Não tenho por que ter ranço com vocês. A única coisa que eu me apego é na quantidade de horas que vocês estudaram topografia para assinar as peças técnicas e para ter o mínimo de conhecimento para poder discutir a respeito de informações técnicas. Vamos lá, motivo. Por exemplo, eu peguei a grade curricular de um amigo meu que é engenheiro civil. Ele teve 45 horas aula ou 50 horas aula quando ele estudou numa universidade aqui próxima em 2018. Em 2018 ele se formou, ele começou ela em 2014, a faculdade. Se formou em 2018 e daí ele me falou um dia a respeito da topografia, lá como foram as horas dele. E eu vendo, pô, tu não sabe, desculpa, mas eu estava estudando já, a gente se formou junto, porém eu, técnico agrimensor, ele engenheiro civil. O tanto que ele viu de topografia, ele não conseguia discutir comigo coisas técnicas. Claro que ele compreendia quando eu explicava, mas ele não tinha a devida noção de como executar o campo. E as questões, obviamente, de datum. A gente sabe que tem as diferenças de relevo e que se tu usa algo universal tende a causar muita distorção, diferente de quando tu usa algo local. Porém, tem hora que o local também não funciona, a gente sabe disso, tá? Elipsoide, geoide, nadiral, elipsoidal... Bom, falei elipsoide, né? Então já cai nessa... Já existe o antagonismo para uma coisa e outra, né? Ou seja, as complementares, na verdade. Enfim, só que explicar isso para um engenheiro quando tu é técnico e sabe o que tu tá fazendo é uma coisa. Outra coisa é quando tu é um auxiliar ou alguém que está em aprendizado ouvindo o engenheiro discutir a respeito de relevo sem que ele tenha a mesma grandeza de conhecimento. Vai dar conflito e, obviamente, as informações serão descruzadas ou pela ausência de conhecimento e expertise de campo e de como enxergar um solo, um relevo, vai haver um choque de interesses e principalmente na comunicação. Ela será ruim, ela não casará. E também o meu outro ranço com qualquer técnico, seja até os formados no meu setor ou os formados em qualquer outro setor. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de, em fevereiro deste ano, trabalhar lá no Curumim, né, região do litoral aqui do Rio Grande do Sul. E aí, o que eu observei lá? Uma coisa que eu já havia percebido, mas lá ficou mais enfatizado isso, algo que eu já havia percebido quando eu vim do ramo das estruturas, lá no início, lá nos anos 2010 por aí. Comunicação. Os engenheiros civis, assim como os agrônomos, e assim vai, todos os da classe, eles têm uma dificuldade enorme com comunicação. Então o que acontece? Essas pessoas, eles têm o canudo, eles têm a formação, mas na hora de pedir as coisas ou de citar elas, cara, eles passam tanto assim com o rolo compressor devido à tentativa deles de serem pragmáticos que acabam omitindo ou acabam não faltando, vamos dizer assim, com as informações. Então o meu ranço com vocês, para deixar claro, não é com todos. Mais uma vez eu tenho que pontuar isso, não é com todos. É apenas com a falta de comunicação e a falta de horas de compreensão de topografia para discutir a respeito. Porque uma coisa é quando estamos em formação, óbvio, daí todos nós estamos em fase de aprendizado. Outra coisa é quando a gente já está formado. E o que eu vejo hoje da agronomia, da engenharia civil, da arquitetura, da geologia, inclusive, enfim, paisagismo também, quando discute relevos, toda essa gama de profissionais. Uma observação importante, tem quem passa aqui por esse vídeo, não comenta, não dá like, não fala nada, não ajuda, não encontra o botão de hypar e não ajuda o produtor de conteúdo. Mas uma observação é, dá uma olhada ou no banner do canal lá em cima. Tu clica aqui na miniatura do logotipo do canal e tu vai parar lá na tela onde tem o banner. Lá embaixo haverão alguns links. Ou na descrição deste vídeo também existem alguns links que são bons para vocês em conhecimento. A gente se vê e continuem com o vídeo. Seria interessante que vocês fizessem alguns cursos rápidos de topografia e para isso eis-me aqui, né, para estudar um pouco mais relevos, para ler melhor e fazer melhores interpretações de curva de nível. Eu mesmo, hoje, batendo o olho em cima de curvas, e, aliás, curvas em cima de imagem, eu consigo hoje discutir muito melhor, mas isso aqui parece não tá casado com o relevo. E, de fato, hoje eu consigo ter essa percepção. Afinal, também são 10 anos nisso, né? Mas quando eu me formei, a aerofotogrametria ainda era uma coisa nova. Então tu acreditava em tudo que é curva que tu via. É o que acontece hoje com qualquer pessoa da engenharia civil ou da agronomia quando não tem o tempo de conhecimento devido.
E isso eu falo para todas as engenharias, tá? Isso inclui arquitetos, inclui os outros ramos. Por quê? As pessoas creem que com aquelas horas que elas viram de topografia, elas já sabem o suficiente. Não, vocês não sabem o mínimo. Afinal, quando a gente se forma na topografia, na agrimensura, a gente aprende o mínimo lá. O mínimo. E aí a gente está falando de 1.500, 2.000 horas, que eu acho o mínimo para compreender a topografia, comparado a quem viu 45, 50, que é menos do que o mínimo. Então é disto que eu me refiro. É que nem eu tentar discutir fundação com engenheiro formado. Fundações, cálculo de torção e tração. Engenheiros civis são químicos, são físicos, são matemáticos, obviamente, por excelência, por tudo que tiveram de desafios de cálculos enquanto estudaram. Eles entendem, obviamente, também como se comporta quimicamente solo com concreto. Então, assim, não tem como eu, como topógrafo, discutir com o engenheiro. Simplesmente eu vou ouvir, cara, é isso. O cara falou, pra mim é lei. Aí o que eu tenho que entregar para ele? Eu tenho que executar as peças do meu conhecimento conforme o pedido dele. Ponto. E entender que daqui a pouco ele vai falar uma linguagem ali que eu talvez muito pouco entenda. Aí temos que tentar cruzar as informações para que em algum momento elas se encaixem, né? Para que elas deem match e que a coisa funcione. Afinal, tu tem que fazer com que a obra ande. Então, quero pontuar mais uma vez, caros amigos, caros irmãos da engenharia civil, da arquitetura, da geologia, da geografia, os geógrafos, do paisagismo, da parte ambiental, agrônomos, todos vocês, se eu já não citei. Parabéns pela profissão de vocês, parabéns por tudo que nós todos fazemos, afinal nós fazemos este país funcionar. Não é um ranço que eu tenho com os profissionais. É um pequeno detalhe, um fragmento de quando alguém se aventura a fazer topografia sem a devida aptidão, sem o devido conhecimento. Como eu citei para vocês agora. Se vocês veem 50 horas de topografia, desculpa, vocês não sabem nada de topografia. Eu, com as mais de 1.500, 1.100 horas que eu vi de topografia no curso, quando eu me formei eu não me sentia pronto. E não é por conta da instituição. Eu olhava para o meu conhecimento e para o que eu tinha que executar, eu ainda não tô legal o suficiente. Quando eu fui trabalhar numa empresa de equipamentos, onde eu prestava suporte técnico e mexia nos equipamentos e toda hora eu testava, foi ali que tudo que eu aprendi amadureceu na minha cabeça, em 6 meses. Aí, vejam bem, foram 2 anos e meio de curso e mais meio ano trabalhando lá em Porto Alegre com equipamentos. Ao longo destes 3 anos, aí eu vi, agora eu entendo alguma coisa. E vejam bem, agora eu entendo alguma coisa. E isso eu tô falando de 13 anos atrás. Agora que eu tenho 10 anos de profissão, eu posso dizer para vocês, hoje eu entendo bastante de topografia, mas ainda tá longe de ser o suficiente. Então imagina vocês, irmãos de trabalho, que viram 40, 50 horas. E às vezes a gente mostra uma prancha de desenho e aponta, isso aqui, e o cara não sabe o que é curva de nível. Então é disto que eu me refiro, tá? Então só para deixar claro a vocês, tá tudo certo, cada um no seu quadrado, ninguém no redondo de ninguém, e a gente vai se ajudar e vamos fazer este país funcionar.